Olá, bem-vindo a 2026. Já estamos no nosso 5º podcast de Meca Medicina e hoje eu trouxe um convidado especial, nosso colega da longa data, parceiro, amigo, Adi. Ele que faz ajuda em toda a nossa estratégia de marketing, tráfego, gestão. Eu quero dar boas-vindas para vocês e com um tema polêmico, né? Então, o All Black hoje tomou conta e eu acho que esse podcast vai ter como referência esse tema. Eu acho que todos os meus podcasts eu já estou fazendo assim para facilitar, porque fica aquela pergunta, tá, mas você vai usar que roupa? Que roupa que eu vou e tal? Então eu já entendi que os convidados ficam incomodados, né, em saber o que usar. E nos meus podcasts, a partir de agora, o tema vai ser All Black. Então temos até que sugerir um novo tema e um bordão aí para o nosso podcast. Adi, bem-vindo. Fala um pouquinho sobre você, sobre sua empresa, da nossa história como parceiro. Cara, obrigado, bem-vindo e obrigado por aceitar estar aqui de frente para as câmeras nesse grande desafio que um dos incentivadores do nosso projeto foi você. Obrigado, Luca. Prazer conhecer o pessoal. Meu nome é Felipe Adi. Tenho 32 anos, sou formado em ciência da computação. Tenho uma pós em BI, MBA em gestão de tráfego e uma empresa focada em gestão de tráfego hoje, que é a nossa especialidade. Com o Luca, já trabalho, faz 10 anos desde a primeira empresa que nós começamos a trabalhar, mas com a parte de gestão de tráfego e marketing faz 5 anos, ainda na geração moda, quando na época fui contratado. A pandemia veio como um grande incentivador do marketing, né? Na época as lojas fecharam as portas, e aí, o que faz, né? Foi onde alguns empresários quebraram, mas outros conseguiram inovar, e o Luca sempre foi um bom inovador nas ideias, pensou um pouco e agiu rápido. Na época me contratou, foi onde a gente começou ali a nossa jornada. A ideia era para fazer um site, fizemos o site, e agora, como vender? Esse foi o nosso desafio, foi a meu primeiro contato com o tráfego pago, e logo depois eu já entendi que aquilo ali podia ser um negócio e abri as asas. Falei, Luca, ano que vem já vou começar com uma empresa nesse ramo aqui. Ele foi um dos incentivadores da minha empresa, então agradeço também por isso. E desde então estamos trabalhando juntos. Então foi meu primeiro cliente e é até hoje. Então acredito que a história ainda tem muito para contar. Com certeza, né? É um grande desafio todas essas mudanças que aconteceram depois da pandemia, né? Nós começamos com um site que por fim não deu certo, nós não entendíamos do jogo e é um grande desafio. Eu admiro muito quem está nesse meio hoje e consegue fazer isso do sucesso. E a história foi levando nós para novos caminhos. A Adi montou a sua empresa, hoje foi acontecendo, né? E juntos a gente foi descobrindo novos mercados, descobrindo as demandas, um pouco por necessidade, outro pouco por teste e erro, né? E hoje o Adi ajuda muito aqui na clínica, e foi por isso que eu trouxe você aqui no nosso podcast, porque você é um cara que conseguiu entender o jogo e consegue trazer de fora insights que você hoje, dono de clínica, não consegue entender. E assim, não é pelo ponto de uma estratégia diretamente ligada à clínica, mas é pelo ramo que você atua. Vocês lidam muito com KPIs. E eu não te contei o porquê, mas hoje eu quero que você trazer a importância do KPIs em todos os setores, né? Não só na parte de tráfego pago, mas hoje ele é responsável por, dentro da clínica, é um ponto muito importante que eu trago, que as pessoas não sabem, né? Às vezes, gerir e nem gerar todos esses KPIs. Que os KPIs hoje você pode até dar uma abertura para nós. O que são os KPIs hoje? E você sabe como a gente usa, você que levanta isso, você que trabalha conosco, toda a base estratégica da tua empresa baseado nesses números. Então, esse eu acho que é um ponto muito importante que todo médico, toda clínica, toda empresa pode ter. E eu aplico isso em minhas outras empresas também. Então, Adi, conta um pouquinho mais, que eu acho que esse foi o tema que eu resolvi trazer para nós começar o ano, porque
nós estamos em janeiro. Então, assim, qual que é o seu projeto para o ano todo, vamos dizer assim, como clínica? O que você sabe sobre você? O que você vai trazer para esse próximo ano? Como que você vai chegar nesses resultados? E você sempre abriu muito meus olhos para isso, que você tem uma fonte segura. Como chegar lá, de que forma, quanto que eu prospecto e tal. Então, conta um pouquinho. Vamos pelo começo, falando o que são os KPIs, e aí nós podemos dar sequência no que fazer com eles. Acho que até um pouquinho antes dos KPIs, que eu acho que é legal de falar para o pessoal. Ano passado, ano retrasado, a gente acabou fazendo uma sociedade, fiquei 8 meses internamente dentro da empresa, dentro da clínica, e mesmo como na ideia, como o foco tráfego pago, ali a gente começa a analisar como fazer o tráfego pago realmente funcionar. E quando a gente fala de clínica, gestão de KPIs, a gente começa a analisar que o contexto é muito maior do que a gente imagina, e quando você está internamente na clínica, você consegue ver realmente tudo que faz diferença, todas as ações que você toma e realmente o que faz diferença lá na ponta. Mas para você conseguir medir esse resultado, você tem que ter indicadores, que é basicamente os KPIs. E quando eu entrei na clínica aqui, a gente começou a levantar esses dados e entender, primeiro eu preciso entender como que a clínica está hoje, para depois colocar os indicadores que eu quero e aonde que eu quero chegar. Porque é muito fácil você falar, não, eu quero faturar R$500 mil no ano. Mas você não sabe quanto você está faturando realmente hoje e como que você vai fazer para chegar lá. O que está dando certo hoje para você conseguir escalar realmente aquilo que está dando certo. E quando a gente começou a fazer os levantamentos de dados, ninguém entendia. Todo mundo até achava eu chato aqui dentro, porque eu pedia um monte de informação, um monte de coisa, o pessoal me entregando. Até o momento que eu fui lá e falei, vou mostrar agora um dos relatórios. Mostrei ali os relatórios de cada doutor, quanto que ganhava por hora por procedimento. Ali a gente conseguiu saber qual que era a precificação por hora por cada procedimento e entender qual procedimento que a gente deveria focar. E entendeu também aqueles procedimentos que às vezes a gente estava cobrando muito barato ou muito fora da curva comparado ao mercado que a gente tinha. Então, os dados realmente são importantes para entender o interno da clínica e entender se você está fazendo um bom trabalho de uma forma geral e não só num produto. Que muitas vezes você tem um produto que é o produto estrela, aquele produto que traz um bom faturamento, todo mundo tá querendo, mas você tem vários outros produtos no meio, que podem agregar valor e que realmente te trazem aquele lucro extra no final do ano. Então, eu acho que a gente trouxe essa ideia de organizar por indicadores, o que facilita muito as decisões. E o médico, ele tem um tempo limitado. E é muito importante hoje essas estatísticas para a gente conseguir otimizar esse tempo do médico. Ele não consegue trabalhar 48 horas num dia, só tem 24 horas. Né? E esses dados são importantes para a gente saber qualificar o que é melhor e o que ponto nós podemos usar esse tempo. Como otimizar esse tempo da melhor forma para que isso no final chegue no resultado. Né? Eu lembro muito bem que no começo é bem estressante isso aí, porque é só informação, anotação, gráfico, planilha, e o pessoal fica todo mundo doido com isso, né? Aí quando começa a vir os resultados, começa a fazer sentido as coisas, e aí todo mundo começa a fazer porque quer manter esses dados alinhados para poder ter as informações, né? Então hoje a base de dados é tão importante quanto os dados, e depois a análise desses dados todos, né? Então eu vi que a gente criou isso aí no começo todo, né? E aí depois nós conseguimos alavancar com o tráfego, acertando as coisas, e aí começou a faltar o quê? Tempo, agenda. Não tinha agenda de médico, não tinha agenda de doutor, não tinha sala disponível, tudo mais. E aí, com esses dados, eu lembro que a gente conseguiu depois filtrar, né? Como você estava falando, o que é importante para a clínica, o que faz sentido, o que gera muito esforço, o que gera menos esforço, né? Até que nós fizemos um trabalho legal, né, com o pessoal da Antifrágil, né? Um abraço, meus amigos aí. Tá aí, vou fazer um convite aí, quem sabe, para o nosso podcast. Um cara legal para trazer para cá também, né? Com certeza, eu acho que eles agregam bastante. Na época a gente fez um planejamento estratégico bem legal com eles, na Bidix, né? Aquele de indicador lá de importância, como que se chama aquele de dado, você lembra? SWOT? Foi SWOT. SWOT. É bem legal aquele trabalho. Bom, na verdade, eu acho que esses indicadores conseguem trazer para nós realmente aonde que a gente precisa colocar o foco, porque daí é a questão do tempo que você falou. Se a gente tem 24 horas no dia, onde que a gente vai colocar realmente esse foco, né? E quando a gente trabalha com o tráfego pago basicamente ele impulsiona aquilo que está dando certo.
E se as coisas estão dando errado e você não consegue medir o que está dando errado, você acaba, às vezes, usando o tráfego pago pelo mal. Porque o tráfego pago, eu digo que ele é bom e ruim ao mesmo tempo. Ele é bom por quê? Porque ele impulsiona. Só que se você está fazendo um negócio ruim... Impulsiona um negócio ruim também. Vai impulsionar um negócio ruim também. Então, é muito interessante. Hoje a gente trabalha muito focado na parte estrutural da empresa. Então, a ideia que você traz, acho que o nosso maior diferencial é conseguir ter um olhar de fora, né? Então, chegar dentro da clínica, dentro de uma empresa que vai começar o trabalho conosco e olhar de um olhar diferente, onde às vezes a pessoa acha que, como faz todo dia, acha que é normal, mas na verdade só de fazer uma pequena mudança já gera um grande resultado. Gera. E a gente deve aplicar esse ano algumas outras coisas, né? Que o Ad sempre vem trazendo inovações e sugestões para mim. Eu gosto dele, dos insights que ele traz. A gente é um confidente um do outro, né? Eu sempre tento aplicar muito do que ele traz para mim, né? Sem tentar afetar o processo de trabalho interno, porque eu sei que gera demanda e a gente não é grande o suficiente para ter um setor específico disso. Eu confesso que faz falta. O AD aqui dentro, né? Dentro incomoda, pior fora. É porque assim, gera uma dor você ter que fazer tudo isso aí. Eu lembro o quanto que era estressante você sair da sua cultura, e nós ainda mais que nós estávamos começando, né? Não estava todos os pontos estruturados. Hoje a clínica já tem uma rotina, já tem tudo isso aí, nós estamos preparados para uma demanda maior, os fluxos já estão organizados, mas no começo foi muito tenso, porque nós éramos começando, né, imaturos no processo de gestão da clínica, né? Então a gente sabia entregar, mas não sabia organizar todo esse processo, né? Não que atrapalhava a entrega do nosso produto, mas era tenso, né? Porque a gente até tem uma frase legal que eu gosto, não sei se eu já falei no podcast, mas pressão é bom, tensão é ruim. Nós vivíamos sempre na tensão, né? Porque estava sempre uma loucura, não tinha agenda, não tinha médico, e a doutora atolada de serviço e nós correndo atrás de tudo isso para compensar. E cara, fez todo sentido no mundo. Para mim, hoje, informação, eu já vinha da área de roupas, então eu sei que isso é muito importante. Nós temos usado hoje muito isso aí para poder também estar captando ex-conversas, né? Esse é um ponto agora que a gente já está chegando, porque já faz 2 anos que a gente está trabalhando, a gente está discutindo esses processos. Estamos com novos projetos, né, para esse ano. Esse ano a gente tem algumas ideias, estamos validando ela com a parte jurídica para ver se dá tudo certo. Estamos esperando algumas respostas realmente do dia a dia, né? Porque tem essa questão do tempo com o que realmente vale a pena. É bombástica essa, né? Essa é muito boa. Galera, se nós lançar esse projeto aí, é único, exclusivo. Algo inovador, algo que não tem no mercado. Não tem no mercado, e eu e o Ad estamos tentando desenvolver. Se der bom, vocês vão falar. Se nós fracassar, no próximo podcast a gente fala, ó, deu tudo errado, né? Mas tem tudo para dar bom, né? Tem tudo, tem assim, na verdade, fazia muito tempo que... Nós estávamos desenhando isso aí, né? Fazia muito tempo que eu pesquisava alguma coisa e não achava... Sabe quando você pesquisa alguma coisa? Sempre tem alguém que faz, né? Alguém já fez. Isso eu ainda não vi, mesmo pesquisando. Então, é algo que se a gente conseguir emplacar vai ser muito importante para a clínica, até mesmo para a autoridade dos médicos, né? Vai ser bem legal. E daí é um novo jogo, né? Que hoje, quando você trabalha com o Luca, ele vem com as ideias, o problema do marketing é sempre grande. Ele vem com as ideias gigantescas, assim, a gente tem que levar para a realidade. Falar, não, ó, isso aqui dá para fazer, isso aqui a gente consegue ir mais para frente, e por aí vai. O problema é que é muita ideia, né? Para pouca execução nosso, né, Ad? Então, são 2 grandes gênios da criatividade. Mas a gente, graças a Deus, a gente conseguiu entender com os indicadores o que é onde a gente pode focar mais. Isso. E até mesmo chegou o final do ano lá, o Lucas chegou para mim, na verdade é começo do ano, tá compensando esse tráfego pago ou não tá? Peguei, trouxe planilha, falei, tá, olha aqui os resultados. Vale a pena ou não? Não, tá valendo a pena. Então, às vezes, quando você não tem esses dados realmente para ver, você toma uma ação que é errônea para a empresa, pode ter um impacto negativo, você acha que está ali o problema. Mas isso acho que acontece porque a gente conseguiu montar uma estrutura legal. Hoje, a gente tem uma equipe legal que faz os vídeos, a gente tem uma criação boa hoje. O tráfego pago está bem alinhado com a expectativa. O atendimento está alinhado também. O CRM
tá organizando, principalmente agora trocamos o CRM, provavelmente vai ficar um pouco melhor nesse sentido. Estamos aumentando a equipe. Vai vir mais uma pessoa. Então, E eu vou falar, nós ficamos devendo para você ano passado, né? Trabalhou com pedra para tirar leite, né, cara? Porque nós estávamos com os fluxos um pouco desorganizados assim em termos de tempo, né? Então, é mais um dado para a gente metrificou, entendeu, né? A nossa equipe de videomaker ali também está trazendo novas soluções. Eu estou com 2 equipes também aí para fazer. Uma é o Daniel aí, quem sabe ele participa no podcast aí, mas ele vai ter que gravar de graça, cara, porque eu vou fazer propaganda pros 2, né, cara? Aí tá louco, né? Eu tô impulsionando o cara pro mundo, né, com o podcast Mecha Black agora, né, cara? Então, mas é isso aí, o negócio é desenvolver, crescer e usar toda essa base de informações que a gente consegue para poder ter decisões assertivas. Então, é uma coisa você ter toda a infraestrutura e tal, mas não saber o que fazer com ela. E assim, confesso hoje, olhando para trás, o quanto podia ter falhado menos se soubesse todas essas informações que a gente tem hoje, né? Então nós geramos índice do 0, né? Nós não vínhamos de um local para outro, nós abrimos uma clínica, um elefante, e entendeu? E aí nós fomos desenrolando isso aí para poder percorrer todo esse caminho aí. Hoje a gente é mais seguro, né? Temos o projeto de expansão que estamos fazendo com calma para entregar da melhor forma possível. Estou analisando ponto a ponto, escutando o nosso amigo, fazendo com calma, replanejando, reorganizando, né? Pensando mais, executando executando com mais maestria, né? Então a gente está fazendo um projeto legal. Estou fazendo um centro cirúrgico animal ali, então eu estou indo ao mundo para trazer tecnologia. Então, é da minha praxe fazer um melhor, entendeu? Então, eu não consigo aceitar a mediocridade, o mais ou menos. Então, cara, eu gosto de ir nos mínimos detalhes, né? Assim como você traz as informações para mim, na parte física também, tanto que eu amo, tenho marcenaria, colaboro a marcenaria. Quem sabe eu posso fazer uma entrevista comigo mesmo lá? Ah, não, eu tenho um sócio lá. Seria legal, vou trazer um sócio para falar sobre marcenaria, quem sabe abrir para outros ramos, né? Porque no final, esse podcast é para falar de gestão. E, cara, quando você fala de gestão, você não fala só de uma clínica, são parecidas, né? Mas assim, tem pontos parecidos, mas gestão, cara. Você tem que trabalhar com o indicador, você tem que trabalhar com orçamento, você tem que trabalhar com planejamento, com estratégia. Então, cara, administração, eu sou formado em administração, né? Então, cara, a administração se encaixa em tudo. Por isso que eu sou tarado por empresa, entendeu? Por projetos. Então eu fico doido com isso. Eu acho que o mais difícil, né, é pessoas, né? Que eu acho que gestão é pessoas, né? Então, pessoas. E a cultura que você consegue implementar, né? Porque a cultura muda muito de uma empresa para outra e os donos têm que estar ali juntos para dar tudo certo, né? Eu acho que tanto você quanto a sala, principalmente a sala por estar aqui mais tempo, conseguem trazer essa cultura. E ela estando aqui e fazendo à frente, as pessoas têm que se adequar ao sistema dela, à cultura dela. E as pessoas aos poucos vão renovando, entendendo aquela pessoa que não se alinhou com a cultura, e é isso que faz a Mecha ficar cada vez mais forte, né? Então, é uma cultura da excelência. Como é que é a frase? Meu Deus, agora me perdi. Você é a nossa maior prioridade. Você é a nossa maior prioridade. Então, eu acho que isso traz a cultura da Mecha em uma frase que é mais ou menos que ela traz todo dia. E sobre cultura, é aquele negócio lá, aquela frasezinha faz muito sentido, que o olho do dono que engorda o boi. Mas agora, né, com mais experiência, mais velho, né, tenho 42 anos, já estou desde os 18 em gestão, pessoas, empresas e tal. A gente entende melhor isso. A gente até entendia assim, grosso modo, mas, cara, é cultura. A tua história ali, o acontecimento, os detalhes, a estrelismo, perfumaria. Então a gente entende, né? Então hoje é menos e melhor. Eficiência, eficácia nas coisas. Esse é um ano que a gente está tomando como regra isso aí em todas as minhas empresas. Ser mais eficiente, ter mais cuidado com
com as vírgulas, que é isso que faz um diferencial de qualquer empresa, entendeu? Então, quando você olha para uma empresa estrelada, você fala, mas é só um restaurante. Cara, não é só um restaurante. Você pode olhar por trás, tem um cara ali que está o dia inteiro pensando, estruturando, todo dia ele muda, ele vê que a colher está do lado esquerdo, não está funcionando, bota para o lado direito que funciona. E é esses detalhes que fazem a diferença, cara. Você pode entrar em qualquer empresa de sucesso. Eles têm uma estrela, um diferencial, e não é nada absurdo. É um toque, é um cuidado, é uma cultura. Cultura forte de empresa faz sucesso dela. E é um ponto muito importante. Até assisti um podcast essa semana, se eu não me engano, dos donos da Growth, que é sim, eles estão fazendo, acho que eles venderam, né? Tá bem. Eles venderam agora, acho que por 1,2 bilhões. E já dá uma força já, né? já deve dar para ficar uns dias parado. E eles contam a história e a cultura deles na Emplacado. Eles trabalhavam dentro do saque, eles não tinham escritório. Porque eles queriam saber quais os problemas estavam acontecendo na empresa para poder resolver o mais rápido possível. Não, então, e outra, se eles descobrem todos os problemas que tem, eles já melhoram o produto dele em que velocidade. Porque ele fala, nosso seu produto, embalagem não sei o que lá, muda a embalagem, melhora a performance. E assim vai... Porque até algo que eu consegui implementar de certa forma aqui na Meca foi, sempre falei bastante para todo mundo, errar não é ruim. Não falar sobre o erro e não aprender com ele que é o problema. Isso. Então, a partir do momento que você traz um erro para nós, erramos nesse ponto aqui, a gente consegue criar um processo para não errar novamente. Agora, se você não contou para ninguém, mês que vem vai errar de novo. É muito importante. Nós mudamos muito e todo dia a gente muda, todo dia a gente alinha processo, todo dia a gente cria Eu sou um cara que todo dia eu olho para uma coisa, para a mesma coisa e tento pensar como dá para fazer diferente. Como fazer diferente, como fazer melhor, mais eficiente, mais fácil. Eu digo que é trabalho preguiçoso, né? Tu quer fazer um jeito fácil, rápido e eficiente para fazer alguma coisa, dá para um preguiçoso. Ele vai fazer um jeito mais fácil, eficiente e tal, né? Ele sempre é criativo, né? Então, Mas eu acho que quando na verdade o jeito fácil, teoricamente ele não existe. Alguém fez muito tempo para até ficar fácil, né? Ou soube fazer fácil de alguma forma. Porque o ser humano ele é muito adaptável, né? A gente consegue evoluir com tudo, basicamente. Então, com o tempo, a gente aprende qualquer função. Então, a partir do momento que você aprende aquela função, vai se tornar fácil de você fazer. Mas no primeiro momento é que é o problema. E é onde é que a maioria das pessoas desiste. E quando a gente fala, até acho que um dos maiores problemas que a gente tem, não só aqui, mas eu acho que é meio que no geral, é conseguir alinhar o comercial de todos os pontos que a gente tem que fazer. Porque são muitos pontos que a gente tem que fazer e às vezes a gente precisa, vai precisar de mais uma pessoa? Por que vai precisar de mais uma pessoa, né? Que agora a gente está contratando até mais uma pessoa. Bom, chegaram para mim no começo do ano e falaram, tá vindo muitas pessoas, estou conseguindo atender da forma que eu preciso, porque é uma quantidade muito grande. Isso para o gestor de tráfego é a coisa mais linda do mundo, né? Tá vindo bastante gente, está fechando, porém, tem que aumentar a equipe. Então, quando a gente fala de aumentar a equipe, por que tem que aumentar essa equipe e como que a gente vai fazer isso, né? Em que lugar que a gente vai colocar essa pessoa? Onde a gente vai alocar? E acho que a gente consegue fazer aos poucos isso e as pessoas vão subindo de patamar aqui dentro mesmo. E o tráfego alinhado com o comercial começa a dar muito mais efeito, dá muito mais resultado. Então, quando a gente consegue alinhar tudo isso, né? A parte estrutural, a parte de gestão, a parte de cultura, junto com o atendimento, o resultado aqui que temos, a gente cria uma empresa de excelência, que é o que a Meca tem se tornado cada dia. A disciplina supera o talento, né? Essa é a frase que pode caracterizar uma empresa forte de cultura. Porque se você tem um cara bom lá, mas ele faz isso sazonalmente, não adianta, né? Então, se nós temos lá um perfil do Instagram forte, acontecendo, e nós responder o WhatsApp dia sim, dia não vai acontecer as coisas, né, Adi? Então, a gente sabe que é todo dia aquele processo, todo dia tem que seguir as determinações aí, ter uma regularidade, constância, assim como nós estamos há 2 anos ininterruptos, né? Trabalhando melhoria de vídeos, melhoria de conteúdo, melhoria de tráfego, né? Mas nós... eu digo assim, até errado nós fizemos, mas não deixamos de fazer, né, Adi? Isso é muito importante, eu acho, você ter essa constância, né? Constância e quantidade, eu acho que traz a excelência, né? Porque se for constante, fazer só uma vez por dia, às vezes também é pouco, né? Depende da quantidade. A quantidade tem que ser a quantidade certa também, né? Eu acho que quando a gente começou com a ideia de reformulação do marketing aqui, a gente falou, a gente precisa de, no mínimo, 5 stories todos os dias.
Como que a gente vai fazer isso? O que a gente vai falar? Aí começam as dúvidas, né? Mas no dia a dia a gente vai aprendendo sobre isso. E dentro do feed, o que a gente precisa falar? Como que a gente vai fazer? Isso foi evoluindo conforme o tempo foi passando. E hoje a gente está num grau de excelência bem legal. E isso mostra, no final na ponta, lá o resultado. Porque você vai fazendo e vai acontecendo o resultado. A única diferença é que as pessoas acham que acontece amanhã. E não acontece amanhã. Às vezes demora 1 mês, 2 meses, 3 meses para realmente esse resultado vir. Mas depois ele vira uma bola de neve, porque você está criando essa estrutura. E vira uma rotina da empresa, né, Adi? Você já não começa a ser uma tarefa, né? Isso aí entra dentro do mindset aqui da equipe, do grupo e vai embora, né? Então você entra no procedimento, já sabe que tem termo para ser assinado de consentimento de filmagem, o pessoal da filmagem já entra e vai dando aquela sequência e vai fazendo parte da cultura da empresa. E até, eu lembro quando eu falei pro pessoal, preciso de uma planilha que vocês colocam o que vocês estão fazendo cada dia. Isso é legal, essa tarefinha a cada meia hora. Essa tarefinha é bacana. Ah, não tenho tempo, então escreve aí. Escreve o que você está fazendo, a gente precisa saber. Ah, mas por que você quer saber? Eu não estou trabalhando. Não é por causa disso. Às vezes você está fazendo o que você não precisa estar fazendo. Ou às vezes a gente precisa contratar alguém para fazer uma coisa que você está fazendo e não deveria. Existem muitas ferramentas, né, para a gente melhorar o desempenho, né? Eu me cobro muito, mas também sobre isso aí. Às vezes você está o dia todo ali e fala, pô, mas não fiz nada, né? E eu acho que é esse ponto que é importante, você ser eficiente no seu tempo, né? Eu acho que é um dos desafios, maiores desafios de todo mundo. Com certeza. Desde o gestor ao cara que, pô, tá fazendo manutenção no negócio, eu tenho marcenaria, então eu sei disso. O cara perde tempo juntando parafusos, isso aí é tempo, cara. O cara perde tempo varrendo, é tempo. Então, e eu sou muito disso. Então, lá na marcenaria, assim como aqui eu desenvolvo coisas lá, agora eu estou com um engenheiro mecânico lá para fazer um negócio que não tem no mercado. Um aspirador de pó para marcenaria, cara, para recolher aquele lixo do chão. O cara, minha marcenaria tem 1.000 metros quadrados, cara. O cara demora 30 minutos para varrer de uma ponta a outra. Imagina. Entendeu? Você imagina isso todo dia. Faz a conta rápida aí, você com a mão de cabeça. Dá 15 horas no mês. Não, 15. Todo dia? Todo dia dá 15 horas. 10, 12 horas. No mês. Entendeu? É um dia inteiro, é 2 dias de serviço inteiro. 2 meio período que o cara tá só varrendo minha empresa. Entendeu? Então, é essas coisas que eu falo que vai ficando eficiente, vai acontecendo, vai melhorando. E isso, no final, gera uma entrega melhor de resultado. Porque enquanto eu estou perdendo tempo de varrendo, vamos dizer assim, uma clínica, eu estou perdendo tempo de estar dando atenção ao meu cliente, fazendo um retorno pós-venda bem feito, né? Então, tem vários pontos que a gente pode estar melhorando e gastando energia onde faz sentido. Hoje as tecnologias acabam vindo por ajudar muito, né, em vários pontos. A inteligência artificial vai até acelerar muito mais nos próximos anos aí essa criação de formas de ajudar, né, de aplicativos e tudo mais. Então hoje está começando, assim como no marketing aconteceu, o tráfego pago basicamente ele não é padronizou, ele ficou inteligente. Não, o tráfego pago ele trouxe com que anúncio qualquer pessoa pode fazer, porque antes só na televisão podia fazer, né? Claro. Televisão. Não, democratizou. A palavra certa é democratizou. O marketing ele democratizou. E agora a inteligência artificial está conseguindo democratizar um pouco a questão da criação, do desenvolvimento. Sim. Então, hoje, às vezes a pessoa que não é totalmente formada em ciência da computação, que é o cara só do design, ele consegue fazer muita coisa com inteligência artificial. Consegue. Então, isso vai fazer com que a humanidade como um todo evolua tão rápido agora, nesses próximos anos, vai ser até difícil de acompanhar. E esse é até um dos problemas de gestão que a gente tem que analisar. Você não pode ficar muito louco por causa dessa evolução, porque senão acaba você não fazendo nada. Sim, sim. Eu me posicionei em alguns momentos nesse negócio, você chega a entrar em pânico. Você fala, caralho, o mercado tá fazendo isso, tô atrasado. E a gente sempre tá tentando inovar, né? Então, eu já testei IA aqui na clínica, já mandei a pip, entendeu? Mas assim, a gente fica meio, no começo, a gente fica meio apavorado, entendeu? Do tipo, cara, tô atrasado, como é que eu vou fazer? Já tá acontecendo isso. Mas tem um tempo, né? Tem um amadurecimento. Daí, no final, a gente até vê, faz sentido ou não, né? Então, a gente... Mas eu já, de imediato, de pronto, já tentei implementar, já apliquei, já vi que não deu certo. Talvez não é o momento para a clínica, mas assim...
vários momentos a gente se pega falando assim, cara, eu tô muito atrasado. Se tu olhar para frente, você fala assim, tô muito atrasado mesmo. E até esse dia refletindo, né, andando, eu falei, cara, eu tava em férias, né, então eu olhei pro lado e falei, cara, a vida tá acontecendo normal, igual antes. A gente que tá com essa cabeça fora da rota, às vezes, entendeu? Porque a vida é ela mesma, entendeu? Lógico que não tô falando para deixar de lado tudo que tá acontecendo ao seu redor, mas é bem bem mais simples do que a gente imagina, né? Então, assim, a venda é isso agora, é pitch, é isso... Mas no final das contas as pessoas têm que ter o entendimento que, cara, você tem que ter o contato com o cliente, entender a dor dele com calma. Existem muita ferramenta, tanto o democratizou o marketing como democratizou toda a informação. Sim. Entendeu? Tem muita informação, tem que saber filtrar as informações, cara, é muita também. coisa. Se tu sentar ali, tu tem coisa para aplicar todo dia, entendeu? Então... Às vezes você não está maduro o suficiente para aplicar isso aí dentro da sua empresa e as pessoas querem bular os passos, entendeu? Então, para nós chegar nesse podcast, faz 2 anos nós estamos tentando implementar. Então, cara, não tinha tempo. Nós tínhamos coisas mais importantes para resolver. E são prioridades, né? E eu... Aí o planejamento que entra como forte, né? Você tem que se planejar para um ano, para 6 meses, para não sair muito da rota. Porque às vezes você sai da rota um pouquinho e por um lado ruim, vamos dizer assim, sem ter planejado, você perde às vezes 2, 3, 4 meses de trabalho que poderiam ser melhores, né? E esse planejamento tem que acontecer, tem que ser uma rotina também da própria empresa, né? O pessoal do Antifrágil eu acho que pode ajudar bastante nesse redirecionamento estratégico, eu acho, das empresas, né? Sim. Até para entender, né, o que é a sua empresa, né? A gente fez um trabalho muito legal na Bidix, Daniel, meu ex-sócio aí também, trouxe isso para nós, imergimos num processo lá, foi bem bacana. E é muito importante, né, saber o que você está querendo para a sua empresa, aonde você quer chegar, né? E ali ajudou muito a gente a entender a parte da Bidix, né? Trouxe bastante insights e com muita ferramenta, né? Só que demanda uma energia e tempo do que nós fizemos em 6, 7 dias. 6, 7 dias é um processo de 1 ano, né? Então nós fizemos uma imersão ali, mas foi mágico. Eu achei muito legal mesmo. Mas aquilo ali conseguiu trazer para nós uma clareza bem legal de onde o marketing precisava, tá, né? Isso a gente trouxe também para cá depois, de certa forma. E foi onde eu acho que a gente começou a fazer reuniões mensais muito mais produtivas. Pontuais. Chegava ali em questão de meia hora, 1 hora, nós conseguimos resolver 50 itens de uma lista. E entender aquilo que não foi resolvido, por que não foi também, e deixar para o próximo mês. E tem coisas que foram acontecendo que nós depois nem fazia mais... Vamos tirar isso aqui, não faz mais sentido, né? Era legal isso aí, né? Então, eu acho que daí entra os próprios KPIs que a gente comentou no começo. Entender realmente, mês a mês, o que precisa ser conversado, o que precisa ser melhorado. Entender se precisa de mais pessoas ou não, se precisa de mais tecnologia. Qual investimento fazer, qual não. Né? Realmente, a gente já foi em Cascavel lá ver a estrutura de uma outra clínica, uma estrutura muito interessante, por sinal, de entender, de avaliar e tentar trazer alguns pontos para cá. Mas quando a gente estava voltando, a gente já falou, daquele jeito não tem como trabalhar. Vamos dar uma filtrada, tem muita coisa legal, mas tem muita coisa que a gente não consegue fazer. Tem coisas que são, tipo assim, para chegar no nível de excelência é um negócio bem radical, né? Então, mas... É um desafio, né? Eu admiro muito algumas empresas assim que trabalham no nível de excelência extrema, né? Então... Eu acho que nem a questão do nível de excelência, eu acho que quando a gente coloca o nível de excelência que eles entregam lá, o que a gente entrega aqui é muito parecido, acredito eu, mas é o modo que ele chegou nessa excelência. Então lá ele trabalha com tecnologia, o forte dele é tecnologia, sim. E aqui a gente trabalha mais com mão de obra, serviço, né, dos próprios médicos. Que são 2 formas diferentes de entregar um serviço premium. Sim. Então aqui a gente precisa muito mais da autoridade do médico e da experiência do médico. Lá ele precisa mais da autoridade que o próprio produto dele faz, né? Aparelho, que o aparelho dele traz. Mas são 2 formas totalmente diferentes de trabalhar. Sim, são estratégias diferentes, mas para um propósito muito parecido, né? Mas bem interessante o jeito, e trouxe muitas ideias legais que a gente conseguiu aplicar aqui.
tanto em gestão, tanto em marketing, tanto em estrutura, tanto em pessoas também, que a gente tentou trazer aos poucos. E experiência do cliente, que eu acho que a gente fala isso desde o primeiro dia que a gente sentou aqui até hoje, eu acho, sobre a experiência do cliente. Esse é um ponto assim que vem principalmente na área médica agora, tem se falado, né, de experiência do cliente e tal, mas isso existe há muitos anos, né? Só foi hoje organizado esses fluxos, né? Existem muito fluxo, como existem muitas ferramentas, muita tecnologia, esses fluxos estão organizados e desenhados, né? E o pessoal está entendendo que isso aí é um processo que já está acontecendo, né? Que muitas empresas têm, mas não têm documentado isso aí, outras já têm, né? Mas é um ponto importante para todas as empresas. Algumas fazem isso por natural, outras por programa. É que a experiência do cliente ela vai acontecer. Vai acontecer. Se o cliente entrou dentro da loja, dentro do lugar, ele está acontecendo a experiência. Está acontecendo. Então, você pode escolher como ela acontece. Ou deixar acontecer. Ou deixar acontecer. Deixar o teu sucesso na mão dos outros ou desenhar esse processo, Justamente. né? Daí entra essa questão de como você vai desenhar do jeito que você quer. Ah, legal. Adi, nós já estamos chegando no nosso fim aqui. Você viu como é rápido, né? Esse rápido. Nosso tempinho aqui para a gente falar no podcast. Depois a gente pode até, num futuro, pensar em aumentar esse tempo, né? Agora a gente entende porque os caras fazem podcast 2 horas, 3 horas, né? E passa voando, né? Traz comida, traz bebida. Eu queria terminar o nosso podcast dizendo assim, o que você enxerga hoje para essas novas tecnologias, o que o teu setor dedicado ali, além de todas as informações que a gente precisa para tomar as decisões, está caminhando isso aí, está caminhando, vai vir para o lado humano, vai ser só tecnologia, o cara vai usar essa tecnologia para usar para o lado humano. Como que você enxerga isso aí para nós, para o meio empresarial, para as empresas, essa ligação, né? Porque são tão totalmente ligadas, né, a hoje o virtual com o físico, né? Muitas empresas trabalham dedicadas pro virtual, né? Nossa empresa é uma empresa que tem toda a estética interna, tá ligada para entregar lá no digital, entendeu? Então, como você enxerga esses próximos passos? Você que tem lido muito, você que estuda muito, é um cara que acompanha muito isso aí. Eu acho assim, vai saturar, a inteligência artificial ela vai aumentar tanto que vai chegar um momento que vai saturar e vai regredir. No sentido de as pessoas quererem conversar com pessoas, quererem contato humano de pessoas. Aconteceu isso um pouco na pandemia. Todo mundo ficou em casa e quando teve o primeiro evento que era presencial, pessoas tinha expectativa de ir, sabe? Então, assim, eu acho que vai acontecer esse processo. A inteligência artificial vai ter uma crescente muito grande, porque agora, basicamente, até dá para colocar que a quarta revolução é a da inteligência artificial. Mas vai chegar um momento em que serviços como o da clínica, que é um serviço onde precisa ter confiança. Contato humano, né? Precisa ter confiança. Você não vai vir fazer uma cirurgia aqui que você está querendo colocar a sua beleza. Com o melhor pitch de venda, né? Online, né? Conversando com alguém que não é uma pessoa. Então, assim, pode ser que funcione até certo ponto, mas no final mesmo as pessoas vão fazer a diferença. Então, o grande insight é saber usar essa tecnologia e até o limite que ela te permite não tirar esse lado humano, né? Com certeza. Eu acho que, principalmente quando a gente fala de clínica, de cirurgias, porque a pessoa está colocando o sonho dela na mão de uma outra pessoa. E querendo ou não, tem muita gente que se planeja muito tempo para esse momento. Com certeza. E daí entra aquela questão da experiência e o que ela vai receber ali no final. E quando você pensa no sonho, a pessoa se planejou 2, 3 anos, aí chega aqui e ninguém atende ela, teoricamente, nenhuma pessoa atende ela. Então, isso vai mudar com o tempo. Isso é um ponto importante que você falou agora, que eu trago aqui para o pessoal, do nosso pessoal aqui como um todo. Nós realizamos tantos procedimentos, tantas coisas diariamente aqui, que para nós vira uma rotina. Uhum. E eu digo, muitas vezes eu pontuo nessa tecla e falo, gente, isso aí é o sonho da pessoa. A pessoa sai daqui porque realizou um procedimento, chora, fica emocionada e tal. E a gente tem que entender esse lado. É um sonho da pessoa, ela está há muitos anos buscando isso aí e tal. E como a gente faz tanto, isso aí começa quase a se tornar uma rotina. Então a gente tem que estar sempre lembrando
a importância que isso tem para o nosso paciente. Entendeu? Esse lado caloroso humano e tal, né? Então, eu vivo me cobrando e cobrando a nossa equipe para ter esse tato, né? E estar lembrando eles do calor que é a importância que é aos nossos procedimentos nos nossos pacientes. Então, a sala traz isso, acho que dia a dia muito bem. E trazendo isso do jeito que ela traz, conhecendo ela, vira a cultura aqui. Logicamente tem que ser lembrado, cultura se lembra todos os dias, mas isso que vai fazer a diferença lá no futuro, que foi, acho que a resposta que você estava me perguntando, principalmente nesse setor, que é um setor realmente que mexe muito com as emoções das pessoas. Legal. Bom, gente, muito obrigado, Adi, pela presença, tá? Espero tê-lo em novos podcasts. Quem sabe no podcast eu quero reunir uma galera aí, com certeza você vai estar presente. Obrigado, a gente está a longa data trabalhando. Obrigado por todos os conhecimentos que você trouxe, né? Como um grande leitor e um cara que estuda muito, um estudioso, né? Eu sou um cara mais do prático e aplicável, né? Então eu admiro você muito pela essa carga que você traz para nós. Então, eu queria agradecer muito a você. Obrigado pelo pessoal aí que está nos acompanhando nas nossas redes sociais, no nosso YouTube. E espero vocês no próximo episódio de Preto, né? E até a próxima. Nos vemos nesse mesmo canal. Valeu? Grande abraço, pessoal. Um ótimo ano, um ótimo 2026. E esse ano vai ser maior. Show. Obrigado pelo convite e que esse ano seja maravilhoso para todos nós. É isso aí. Até mais. Até breve, pessoal.